O Volkswagen Gol GTI 16V, lançado em 1995, é amplamente considerado o ápice da engenharia nacional da década de 90. Ele não foi apenas uma evolução do GTI anterior, mas uma resposta tecnológica da Volkswagen para reafirmar a soberania do Gol em um mercado que acabava de ser aberto às importações. O surgimento do Gol GTI 16V em 1995 foi um movimento estratégico ousado da Volkswagen do Brasil. Não se tratava apenas de colocar um motor novo, mas de uma operação de guerra técnica para enfrentar a concorrência global que chegava com a abertura das importações. No início dos anos 90, o mercado brasileiro foi inundado por carros estrangeiros tecnologicamente superiores. O Gol GTI 8V Quadrado era o rei absoluto, mas seu sucessor na geração G2, o Gol Bolinha, precisava de algo mais para bater de frente com modelos como o Chevrolet Astra belga e o Fiat Tipo Cedecivalve. A Volkswagen percebeu que o motor AP 2000 de 8 válvulas, embora robusto, já não entregava o status de superesportivo necessário para a vitrine da marca. Para criar o 16V, a engenharia brasileira recorreu ao que havia de melhor na prateleira da matriz alemã. O motor era um híbrido geográfico. O bloco era o conhecido motor AP fabricado em São Bernardo do Campo. O cabeçote vinha diretamente da Alemanha. Era o mesmo fluxo cruzado utilizado no Golf GTI de terceira geração europeu e no Passat. Essa combinação exigiu uma recalibração completa da suspensão e dos freios, já que o carro ficou consideravelmente mais rápido e pesado na dianteira. O surgimento do design icônico foi, na verdade, a solução para um erro de cálculo, ou de espaço. O motor 16V era significativamente mais alto que o 8V, devido ao sistema de duplo comando de válvulas. Quando os engenheiros tentaram fechar o capô do Gol G2 com o motor novo instalado, ele simplesmente não fechava. Como não havia tempo nem orçamento para redesenhar todo o cofre do motor ou baixar o suporte do motor, o que comprometeria a altura do solo, a solução foi cirúrgica: fazer um recorte no capô e cobri-lo com uma bolha de plástico reforçado. O que nasceu como uma necessidade técnica acabou se tornando o maior símbolo de status do carro, indicando para todos que ali embaixo havia um motor grande demais para um carro comum. O Gol GTI 16V foi a estrela da Volkswagen no Salão do Automóvel de 1994, embora tenha chegado às ruas como modelo 1995. Ele foi apresentado como o primeiro carro nacional a utilizar injeção eletrônica multiponto sequencial, uma tecnologia que eliminava falhas e otimizava o consumo de combustível, algo raríssimo em veículos fabricados no Brasil naquela época. No surgimento, o Gol GTI 16V não era apenas um carro para jovens entusiastas, era um item de luxo. Seu preço era proibitivo para a maioria, custando quase o mesmo que um Santana completo ou um importado médio. Ele foi posicionado como um halo car, um carro de imagem. A função dele não era vender em volume, mas mostrar que a Volkswagen do Brasil era capaz de produzir engenharia de nível mundial. Para entender o que fazia o Gol GTI 16V ser tão respeitado nas pistas e ruas, é preciso mergulhar nos detalhes da sua engenharia. Ele não era apenas um Gol com um motor maior, era um conjunto mecânico refinado que trazia tecnologias inéditas para a indústria nacional da época. O motor era uma mistura da robustez brasileira com a sofisticação alemã. Cabeçote, o grande trunfo. De alumínio, com fluxo cruzado, admissão de um lado, exaustão do outro, e duplo comando de válvulas, DOHC. Eram 4 válvulas por cilindro, totalizando 16V, o que permitia ao motor respirar muito melhor em altas rotações. Bloco, baseado no bloco alto do motor AP, para acomodar o curso dos pistões e as bielas longas, de 159 mm, o que garantia um funcionamento mais suave e menos vibracional. Alimentação. Sistema de injeção Bosch Digital Motronic M3.8.2. Foi um dos primeiros sistemas no Brasil a oferecer injeção multiponto sequencial e controle de detonação cilindro a cilindro. A Volkswagen utilizou a caixa de câmbio 02A, importada da Alemanha, usada no Golf e Passat europeus.
acionamento por cabos. Diferente do sistema de varão comum nos outros Gols, o GTI 16V usava cabos, o que tornava os engates muito mais macios, curtos e precisos. Embreagem hidráulica. Outra sofisticação que trazia um conforto de condução muito superior aos esportivos da época. Com uma potência de 141 cavalos a 6.250 RPM e torque de 17,8 kgf a 4.500 RPM, a velocidade máxima era de 203 km por hora, a aceleração de 0 a 100 km por hora em 8,8 segundos. O peso extra do cabeçote 16V e dos componentes importados exigiu um retrabalho completo na geometria de suspensão. Suspensão dianteira. Independente, tipo MacPherson, com molas e amortecedores de carga mais firme e barra estabilizadora mais grossa, 20 mm, para segurar o carro nas curvas. Suspensão traseira, eixo autoestabilizante com perfil em V, também com calibração esportiva. Freios. O GTI 16V vinha equipado com discos ventilados de 256 mm na dianteira e, crucialmente, discos sólidos na traseira, garantindo uma frenagem muito mais segura que os tambores das versões populares. Para garantir a aderência, o GTI 16V saía de fábrica com rodas Liga Leve Aro 15, modelo BBS, caracterizadas por muitos raios cruzados. Pneus 195/50 R15. Esse perfil baixo para a época era o estado da arte em termos de estética e performance lateral. Uma curiosidade técnica pouco comentada é que, devido ao cabeçote 16V, as velas de ignição ficavam localizadas no centro da câmara de combustão, entre as válvulas. Isso proporcionava uma queima muito mais eficiente da mistura ar-combustível, resultando em uma curva de torque mais linear, embora o motor mostrasse sua verdadeira força acima das 4.000 RPM. Toda essa tecnologia fazia dele um carro que, embora fosse um Gol por fora, tinha DNA de sedãs de luxo europeus por dentro. O Volkswagen Gol GTI 16V foi projetado para ser o cartão de visitas da marca no Brasil. Por isso, o desenho e o acabamento não eram apenas esportivos. Eles carregavam um refinamento que o colocava em uma categoria à parte de qualquer outro Gol da época. O design externo do GTI 16V G2 equilibrava a agressividade com uma sobriedade técnica. A bolha no capô, como mencionado, o calombo no lado direito do capô era a assinatura visual máxima. Pintada na cor do veículo, ela sinalizava que o motor ali dentro era diferenciado. Aerofólio e iluminação. O aerofólio traseiro era pronunciado e trazia o brake light, terceira luz de freio, integrado. As lanternas traseiras tinham um acabamento fumê de fábrica e os faróis dianteiros eram biparábola, garantindo melhor iluminação. Rodas de colecionador. As rodas de aliga leve de 15 polegadas, fabricadas pela BBS, tinham o clássico desenho de colmeia. Eram diamantadas com o fundo em cinza, um padrão de luxo para os anos 90. Identificação. Os logotipos GTI 16V apareciam na grade dianteira, na tampa do porta-malas e nas molduras laterais, geralmente com o 16V em destaque para reforçar a tecnologia. Entrar em um GTI 16V era uma experiência sensorial. O acabamento era focado no motorista. Bancos Recaro, talvez o item mais desejado. Eram bancos esportivos legítimos com abas laterais muito pronunciadas para segurar o corpo em curvas. No G2, a padronagem de tecido costumava ser em tons de cinza, com detalhes que remetiam a um degradê tecnológico. Volante e manopla. O volante era revestido em couro, com excelente empunhadura. A manopla do câmbio também tinha revestimento em couro e um desenho exclusivo que facilitava as trocas rápidas permitidas pelo acionamento a cabo. Painel de instrumentos. O fundo dos instrumentos era preto com ponteiros laranjas no G2. O velocímetro marcava até 240 km por hora, uma declaração clara de intenções, e o conta-giros era item obrigatório. Revestimentos de porta. Diferente das versões básicas que abusavam do plástico, o GTI tinha generosas porções de tecido e veludo nas portas, combinando com o padrão dos bancos. Quando o Gol passou para a geração G3, o acabamento atingiu o nível mais alto da história do modelo. Painel Soft Touch.
O painel do G3 GTI 16V era feito de um material emborrachado e macio ao toque, algo que nunca mais foi visto em um Gol. Iluminação azul e vermelha. Inspirado nos Volkswagen alemães da época, como o Golf 4 e o Passat, os instrumentos tinham uma iluminação azul vibrante, com ponteiros vermelhos, o que dava um ar futurista à cabine. Opções de luxo. Pela primeira vez, um Gol podia vir com bancos em couro, opcionais, além de comandos de som no volante e painel com detalhes que simulavam titânio ou aço escovado. O Gol GTI 16V permanece como o santo graal para entusiastas da Volkswagen no Brasil, simbolizando uma era onde a performance e a engenharia de ponta eram prioridades absolutas na linha de montagem. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Até mais!